Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Juscelio Marinho e a partir de agora eu quero compartilhar com vocês alguns pontos da nossa aula de introdução ao Antigo Testamento aos nossos alunos aí do Instituto Teológico do ITAD, em especial a turma D. E eu quero já mandar aí o meu abraço a todos vocês e dizer que vocês continuem crescendo em graça e em conhecimento. Então eu quero aqui registrar algumas informações sobre a nossa disciplina de introdução ao Antigo Testamento que lecionamos no último sábado. Compreender o Antigo Testamento, queridos, é compreender uma gama das Escrituras com um propósito muito específico de Deus para as nossas vidas, acerca daquilo que Ele fez, faz e há de fazer. Compreender o Antigo Testamento é ter as bases teológicas para lançar a compreensão do Novo. É importante você compreender que o aluno, o pregador, o professor que não entende o Antigo Testamento, ele terá dificuldade para compreender a mensagem do Novo. Por quê? O Antigo Testamento é como se fosse a introdução, na verdade, de um bom livro, que é o Novo Testamento, do qual a mensagem precisa ser compreendida dentro do seu curso e também a sua conclusão com base na compreensão que nós temos da introdução. Então, eu posso dizer que o Antigo Testamento é exatamente essa introdução, porque lá nós temos a história da criação, nós temos a história da queda, mas também nós temos a promessa da redenção. Compreender o Antigo Testamento é compreender o ministério de Cristo em todos os seus detalhes, em todas as suas etapas, é compreender com mais exatidão a obra do Calvário, é compreender também o ministério do Espírito Santo e, com base nisso, você entender o plano de Deus em sua totalidade. Por isso que a compreensão do Antigo Testamento, nós temos as bases para compreender, por exemplo, o Novo Testamento. Eu diria que, como você entender acerca do batismo de Jesus, sendo que ele não tinha pecado, e mesmo assim ele insiste a João Batista que fosse batizado para que se cumprisse a justiça, e embora havendo uma relutância do profeta do deserto, João, ele diz, deixa para que se cumpra essa justiça. E aí a gente vai compreendendo por que foi importante esse batismo. E compreendemos que não se trata de um batismo de arrependimento porque ele não tinha pecado. Então, o texto e contexto tem mais a ver com a sua lavagem cerimonial para o exercício do ministério sacerdotal que ele teve na sua trajetória. Então, sem o Antigo Testamento não entenderíamos nada acerca do Messias, da sua morte, do seu nascimento, da sua ressurreição, da sua ascensão, e também seríamos como pessoas desprovidas de uma ética moral, de uma ética espiritual, e seríamos levados também por ventos de doutrinas constantes em nossa trajetória, ok? O Antigo Testamento contém várias lições através das vidas também de seus personagens falíveis que possuíram a mesma natureza que possuímos hoje. Por exemplo, quando Tiago fala acerca da fé, ele faz citação de Elias, dizendo que Elias foi um homem que teve as mesmas fraquezas, mas foi um homem que exerceu uma fé em Deus tão grande que quando orou, o fogo do céu caiu, o fogo de Deus veio e Deus consumou uma grande obra na vida daquele homem. Isso é importante. E a compreensão do Antigo Testamento nos dá a base para também nos guardar dos erros, das perversões, daquilo que politicamente falando se tem como correto, mas que não é. E o Antigo Testamento fundamenta em nós essas bases e nós vamos observar que o próprio Cristo
descrevendo o seu código de ética no Sermão do Monte, ele disse que deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas, conforme as nossas forças e o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Então ele pega os 10 mandamentos, ou seja, o decálogo, e faz uma síntese, de maneira que todos os demais mandamentos estão ali incluídos, porque amar a Deus significa tê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador. E amar o próximo como a nós mesmos é ter essa capacidade, porque o mandamento ele tem uma ideia de uma posição vertical, tanto subindo quanto no seu sentido cruzado. Então nós temos ali uma forma de cruz. Aí nós percebemos que a cruz de Cristo é exatamente esse mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos, tendo essa conotação. Isso nós temos já tudo fundamentado no Antigo Testamento, ok? Eu vou passar aqui para vocês e resumindo sobre a compreensão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é para nós um espelho que permite ver as várias vidas dos seus personagens e nos ajuda a aprender de forma indireta com os seus exemplos, ok? Então, nós temos aí essa ideia bem clara sobre o que é a compreensão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento também, como dentro do seu processo de formação chamado de cânon sagrado, ele foi escrito, né, entre os períodos de 1400 e 400 anos antes de Cristo. São compostos por 39 livros que vão de Gênesis ao profeta Malaquias, onde não entra aquela lista dos livros apócrifos, até porque esses livros apócrifos são livros que, em se tratando de conceitos para o estudo na ideia da história, é válido, mas não entra no aspecto de livros canônicos, ou seja, livros que receberam o selo do Espírito Santo como livros inspirados, porque contém mensagens de fato duvidosas, mensagens que, por exemplo, se você pega o livro de Tobias, você vai ver que ele, em alguma parte dele, faz alusão à questão de superstição. Aos livros do Antigo Testamento canônicos, eles são livros que têm o selo de aprovação do Espírito, não tendo jamais brechas para esse tipo de argumento. Os livros apócrifos, a exemplo mesmo de Macabeus, tem uma ideia de dúvidas quanto ao que foi produzido, e o escritor desse livro chega a lançar uma dúvida sobre sua obra literária. Porém, na Bíblia Sagrada do Antigo Testamento não existe nenhum tipo de dúvidas, porque, embora tendo muitos autores que viveram em tempos, épocas e culturas diferentes, nós temos nos escritos do Antigo Testamento apenas um único autor, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, ok? O Antigo Testamento ele está também organizado, pelo menos no cânon hebraico, na Septuaginta, que é a Bíblia, né, a tradução do texto bíblico do hebraico, né, para o grego. E nós temos também a organização desse cânon na Vulgata Latina, como vocês podem ver, tendo aí um esquema histórico no Antigo Testamento. Vocês vão observar na apostila de vocês a criação, que vai de 8 a 25 bilhões de anos, os patriarcas, que vai do ano 2000 ao ano 1600 antes de Cristo, Moisés e o Êxodo, que data aí cerca do século 13 a.C. E é bom lembrar que quando se fala em cronologia bíblica, não se pode ter esses números como números exatos, porque não se tem uma compreensão 100% definida se de fato
foi exatamente nesse tempo. Então, os escritores, os nossos mestres aí, teólogos, eles têm a preocupação de darem datas aproximadas, nunca exatas, porque falar da cronologia bíblica não é lançar mão de algo com 100% de certeza, mas percebemos que ele está organizado, né, o seu esquema histórico dentro desse período. Entender o Antigo Testamento também é compreender os elementos históricos, os seus elementos culturais, geográficos, literário, revelacional e teológico. Se você não entende a história, você terá dificuldade para compreender o Antigo Testamento. Se você não compreende a cultura, você também não vai compreender a mensagem desses livros, porque elas estão pautadas dentro da cultura judaica de cada tempo específico em que cada livro foi escrito. A geografia também é importante porque se trata de uma outra terra diferente da nossa. E aí vem a questão também do elemento literário, onde nós vamos perceber que o Antigo Testamento ele é escrito em ritmo de poesia, ele é escrito em ritmo de história, ele é escrito também numa ideia de, além da poesia e além da história também vem uma ideia da profecia também. Então são esses estilos, né, ou elementos também literários. O elemento revelacional tem muito a ver com aquilo que Deus trouxe como revelação pura para o seu povo, e o elemento teológico, que é exatamente essa compreensão que a teologia traz para nós dentro do processo de formação do cânon sagrado do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele está organizado, os seus 39 livros, dentro de seções, sendo que a primeira seção fala dos 5 primeiros livros, que vai de Gênesis a Deuteronômio, ou também chamado de Pentateuco, que já no grego tem a ideia de 5 volumes. A segunda divisão é chamado de livros históricos, que vai de Josué a Esté, formando um número de 12 livros. O terceiro grupo é chamado de livros poéticos, né? Que vai de Jó a Cânticos dos Cânticos. E o quarto bloco de livros é chamado de Profetas Maiores, seguido do quinto bloco chamado de Profetas Menores. E a ideia de profetas maiores e menores não tem a ver com a ideia de que um tenha sido mais importante para Deus do que outro, é apenas o conceito de volume literário de cada livro. Por exemplo, se você pegar Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles têm um volume literário de textos muito maior do que os livros que vão de Oséias a Malaquias, ok? Então a ideia é essa aí. O Antigo Testamento também, ele conta, né, tem a sua história de formação. A palavra canon, né, não é mencionada na Bíblia, é importante que isso fique bem claro, embora a raiz da qual se deriva apareça lá em 1º livro dos Reis, capítulo 14, verso 15 e Jó 40, 21. Essa ideia de cano originalmente significava junco ou talo, ok? Junco ou talo. Junco ou talo de papiro ou capim, né? Essa é a ideia. Pelo fato dos juncos serem usados como régua, esses talos de capim, né, que é uma espécie de planta aquática, serem usados como régua ou instrumentos para fazer linhas retas, o termo cânon, posteriormente, ele passou a significar medida ou haste de medição. E isso levando para o cânon sagrado do Antigo Testamento, é uma ideia já teológica, tem a ver com a ideia de lista oficial, né?
de livros que foram separados como inspirados por Deus para normatizar, para medir, para trazer as diretrizes da vida e da fé cristã. O termo cânon, inclusive, foi empregado pela primeira vez como expressão teológica referente às Escrituras por Anastácio, que foi bispo de Alexandria, ok? E o termo canonização significa oficialmente ser oficialmente reconhecido como guia ou regra autorizada em matéria de fé e prática. Então, quando você ouve falar do termo canonização, logo você tem essa ideia do texto bíblico, do que é o Antigo Testamento, ok? Os critérios também de canonização, eles foram importantes para que o livro ele fosse tido como inspirado. Ele tinha que ter, por exemplo, a língua original, que era o hebraico, né? E no tempo do exílio, o aramaico. O livro não podia conter qualquer incoerência com os escritos de Moisés. O período em época em que foram escritos os livros tinha que ter sido escritos entre Moisés e Esdras. A autoridade também, o escritor não podia expressar dúvida, coisa que nós encontramos em livro apócrifo, ok? Não poderia expressar dúvida o escritor desse livro com relação aos escritos que eram inspirados por Deus, a ausência de erros nas narrativas históricas, a autoridade direta ou indireta, ou seja, tinha que ser homens ou pessoas que tiveram contato com Deus cuja história comprova isso. Então, isso aí se tem uma ideia dos critérios de canonicidade dos livros do Antigo Testamento, ok? As principais razões para a rejeição também desses livros apócrifos, que embora fazem parte da Vulgata Latina e também na própria Septuaginta, como vocês podem aí acompanhar na apostila de vocês, ok? Vocês vão perceber que nenhum deles possui manuscrito escrito em hebraico, apenas com exceção de Eclesiástico I Macabeu. Então, não vou entrar mais nas questões do porquê esses livros serem rejeitados, já porque falamos também sobre eles. E aí agora nós vamos ver que o cânon do Antigo Testamento ele já tem esse início com a Torá, que em grego é chamado de Pentateuco, né? Que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que também tem o sentido de 5 volumes, né? Fala-se de Gênesis a Apocalipse, onde o seu escritor é o grande legislador e servo de Deus, o profeta Moisés, que foi também um grande homem usado de maneira extraordinária, onde os seus nomes em hebraico Gênesis, Bereshit em hebraico, contando a história de todas as coisas, da criação, queda e restauração do homem. Nós temos também o livro do Êxodo como o Shemó, né? Que é um termo também hebraico, traduzindo para nós os sofrimentos, resgate e instituição de Israel como nação e, por fim, a sua entrada triunfal na Terra Prometida. O livro de Levítico, que é chamado em hebraico de Vaikra, ou seja, transmite para o povo de Deus a santidade do Altíssimo. Lá nós temos também código de ética estabelecido, por isso a ideia da santidade. É um livro que fala muito do culto, da adoração, normatizando todo esse processo da revelação bíblica acerca do culto, como o sacerdote deve se apresentar, como deve ser a vida do adorador, os vários tipos de sacrifício que existiam, ou ofertas que existiam, e o propósito também de cada uma dessas ofertas, e o que acontecia quando o adorador se recusava a não aderir os preceitos estabelecidos neste livro, ok? Nós temos também o livro de Números, que é chamado em hebraico de Bamidbar, ok? Trata da jornada, ele é um livro que fala da jornada dos israelitas em direção à promessa, dos desafios dessa jornada, das questões cruciais do tipo das rebeliões que houve, ok? E seus ajustes finais, os ajustes finais de Deus para que o povo tomasse posse da terra prometida. E finalizamos com Deuteronômio, que é chamado em hebraico de Devarim,
que vai também estabelecer uma recapitulação dessa lei, ou seja, Deus ele é cuidadoso em dar atividade e depois voltar com seus alunos para recapitular e ver o que cada um de nós aprendemos dentro da nossa trajetória. Então, Deuteronômio é essa recapitulação. É Deus, na verdade, fazendo eles lembrarem de tudo aquilo que eles já tinham ouvido acerca da sua fé, da sua conduta, da sua comunhão com Deus e assim sucessivamente. A Torá também ela tem os seus estilos literários, né? Nós temos a Torá ela dividida em partes poéticas, em partes históricas. Nós temos também a Torá muito falando sobre a questão de profecias, entendeu? E esses estilos literários que traz essa beleza do texto em si e da revelação de Deus que nós temos dentro da Torá. Na Torá, a unidade histórico-teológica é a história da formação do povo de Israel, o ponto de vista dos desígnios de Deus para o povo que ele mesmo formou. Então, ela tem essa unidade histórico-teológica porque ela aponta, né, para os propósitos de Deus com relação àquilo que Deus estabeleceu desde o início, com a humanidade até chegar o momento do cumprimento dessas profecias estabelecidas. Outra coisa que é importante também entender na Torá é a lei e os seus códigos. Eu disse que a Torá ela tem essa ideia de códigos de ética, por exemplo. Se você vai para Êxodo, nós temos o código do Decálogo, os 10 mandamentos. Se você vai para Levítico, nós temos também um outro código chamado de Código de Santidade. Nós temos também em Deuteronômio um outro código chamado de Lei Deuteronomista, que também atua sempre normatizando a vida do povo em aspectos gerais da vida, ok? E isso foi tão importante que Maimônides descreveu isso nos seus 13 artigos de fé judaica, mostrando a importância que tem a lei dentro da Torá. Vale a pena lembrar que quando Deus resgata Israel do Egito e agora leva eles para uma terra prometida, eles estão aos poucos ganhando corpo de nação, ganhando perfil de nação, e eles precisam de fato de um código de ética que pudesse dar a eles a estabilidade espiritual, política, psicológica, humana, relacional, entendeu? Sociológica e por aí se vai. Então, por isso que a Torá ela é esse livro, esse código de ética de Deus para aquele povo, que também contém leis chamadas de leis tanto apodíticas quanto leis condicionais ou casuísticas, né? O primeiro bloco de leis é chamado de leis categóricas ou apodíticas, onde nós temos uma ideia bem clara, eu quero aqui compartilhar com vocês, desse tipo de lei categórica ou apodítica, ou seja, aqui nós temos as leis categóricas ou apodíticas, são chamados também mandamentos absolutos, aqueles do tipo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra da escravidão. Isso é chamado de leis categóricas ou apodíticas. E vem aí as leis condicionais ou casuísticas. Elas têm também o seguinte: retratam de casos específicos da vida cotidiana do povo. Aí nós temos uma ideia também da vida relacional, das relações interpessoais que havia entre cada indivíduo, por isso havia esse tipo de lei, ok? Essa Torá, como eu já disse, ela tem a ideia de formato de tanto leis no aspecto vertical como também no aspecto horizontal, por isso que ela é tão importante assim, ok?
Vamos passando aqui. A teologia da Torá. É importante também você compreender o que a Torá se propõe em termos de teologia. Ela traz uma ideia bem abrangente, embora não dá aqui para a gente falar muitos detalhes, mas se tem uma ideia da teologia da Torá, que ela tem o sentido de orientar, né? A palavra Torá vem do verbo iarar, e o verbo iarar significa, ou tem significado básico de lançar, atirar, gesticular com a mão, como alguém que ensina. A teologia da Torá, ela pauta exatamente sobre o ensino 100% divino para o seu povo, para o povo de Deus. E nessa teologia, Deus, ele se apresenta utilizando de vários aspectos para mostrar esse nível de relação que ele tem com os seus súditos. Então, a teologia da Torá apresenta Deus, por exemplo, da seguinte forma: o Deus que é vivo, que está presente no meio do seu povo, o Deus que age, o Deus que cria, o Deus que é único, por isso ele cobra essa capacidade do povo de amar somente a ele. Ele também se mostra como um Deus ético e ele também se apresenta como um Deus que é rei. Então, a teologia da Torá, ela tem esses aspectos fundamentais que já vocês começam a compreender o propósito de Deus já nesses 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Terminando essa parte, nós vamos agora adentrar sobre a questão da história, que é o segundo bloco de livros que nós temos, que vai de Josué a Esté. O que seria do povo, por exemplo, judeu, sem a sua parte histórica? Não saberíamos praticamente nada sobre os feitos de Deus, sobre aquilo que ele realizou, os legados que ficou, sobre as escolhas certas ou erradas de alguém, sobre a manifestação do poder de Deus. E é importante lembrar que alguém que tem passado, ele tem projeções para ir ao futuro. Isso é importante. Deus, ele sempre cobrou de Israel em alguns momentos que desse uma olhada no seu passado para ver a grandeza daquilo que ele operou na vida dos seus filhos lá atrás. E isso deve gerar uma expectativa de fé, de confiança nas promessas de Deus. Os livros históricos, eles também têm uma abrangência de um período que vai de 800 a 1000 anos, ok? Então, ele tem aí essa abrangência de tempo que vai de 800 a 1000 anos, relatando questões importantes ou acontecimentos importantes na vida do povo de Deus. Fala-se, por exemplo, da escolha de Deus por Abraão, o livramento sobrenatural dos hebreus na escravidão egípcia, como Deus entregou Canaã como presente aos hebreus por meio de Josué, como Deus disciplinou os apóstatas e como Deus restaurou os fiéis à sua terra prometida, ok? É importante compreender também essa questão dos livros históricos no Antigo Testamento. Os livros históricos também eles vão apontar para o surgimento da monarquia, mostrando que anteriormente à monarquia, o sistema de governo existente era o governo chamado de teocrático, onde a palavra teocrático ou teocracia vem do verbo, da palavra grega, melhor dizendo, teo, Deus, cracia, governo, termo que traduzido é governo de Deus. Então Deus governava por intermédio de juízes, como por exemplo Samuel, Sansão, Gideão, Jefté e vários outros juízes. E isso gerou, ainda neste período também, uma espécie de descontentamento do povo, onde nós temos aí algumas questões que levaram o povo a pedir um novo rei. Os altos e baixos, registrado também neste período de juízes,
foi muito crucial para o desejo desse povo em estabelecer sobre eles uma monarquia, ok? E aí nós temos o surgimento da monarquia com os três principais reis, que são figuras proeminentes para nós entendermos o desenrolar da história monárquica em Israel. O primeiro rei sendo Saul, começando até bem, mas desandando. O segundo rei, começando bem, teve um declínio, na pessoa de Davi, no percurso da sua história, mas que teve também um final feliz. E o rei Salomão, começando bem e tendo um declínio na sua trajetória, levando com isso aquilo que a Bíblia chama de reino dividido ou reino rachado, formando-se reino do norte e reino do sul, ok? Então, esse período da monarquia teve essas observações que ficam bem nítidos para nós. Ao terminar o reinado de Salomão, entra seu filho Roboão, embora nós sabemos que não foi Salomão quem rachou esse reino, mas algumas coisas que aconteceram no seu reino, ou no período em que ele reinou, contribuíram, e isso nós temos um reflexo quando seu filho assume ou ascende ao trono e vai tomar conselhos com conselheiros sem nenhuma experiência daquilo que Deus tem para alguém. Então, são conselhos errados e esses conselhos acabam, de fato, provocando essa rachadura do reino em Israel, ok? Terminando essa parte histórica, nós vamos agora adentrar nos livros também chamados de profético. Eles recebem esse nome porque cada um deles, o fato de aparecer encabeçado pelo nome de um profeta, o qual, podendo não ser sempre o autor de todo o texto, é pelo menos a figura histórica que lhe dá a sua personalidade. Quando Deus, por exemplo, traz a escrita, a inspiração para que os escritores viessem a escrever os livros proféticos, qual era seu propósito? É importante compreender dentro disso aí a origem, a etimologia do termo profeta, onde vem do grego propetes e do latim propeta, que traduzido significa intérprete ou porta-voz. No antigo Israel encontramos dois tipos básicos de profeta, mas é importante compreender que tanto o movimento profético como sacerdotal, ele não é de origem específica em Israel. Já outras nações, muito antes de Israel se formar como nação, já tinha seus profetas e seus sacerdotes. Porém, em Israel, tanto o movimento profético quanto o movimento sacerdotal, ele é normatizado. Deus traz uma nova roupagem e mostra alguns detalhes que não havia em outra terra. Os dois tipos de profeta que nós temos no Antigo Testamento, o primeiro é o profeta Roê, e o profeta Roê advém de um substantivo traduzido por vidente, que em português indica a capacidade especial de se ver a dimensão espiritual e de prever eventos futuros. Esse profeta é também chamado de profeta das visões. Era comum a esse tipo de profeta ele ter visões de Deus, revelações de Deus inauditas acerca de coisas futuras que ainda não haviam acontecido. Mas nós temos também um outro tipo de profeta que é chamado de profeta Nabi ou Navi. Principal palavra para profeta, ocorrendo cerca de 316 vezes no Antigo Testamento e por sua vez está ligado ao verbo hebraico profetizar, que traduzido é emitir palavras abundantemente da parte de Deus por meio do Espírito Santo. Aí nós temos, por exemplo, o profeta Nabi ou Navi como sendo um porta-voz. Esse tipo de profeta é também chamado de profeta da palavra. Aí nós temos, por exemplo, Jeremias,
e veio a mim a palavra do Senhor, lá no capítulo 1 e em vários outros capítulos, e outros profetas, o qual trouxe essas mensagens de Deus que eram porta-vozes, aquele profeta que anunciava a palavra de Deus ali, não só para o rei, mas assim também para toda a nação. O profeta Roê, que é um tipo de vidente, nós temos aí, por se tratar também do profeta das visões, nós temos Daniel como se destacando nesse tipo de profeta. Nós temos também Ezequiel, nós temos também Zacarias como sendo esse tipo de profeta também das visões. Ok, irmãos? E aí vocês vão compreendendo. O movimento profético, ele também teve em Israel um período áureo, né, onde nós tivemos escolas de profetas, e essas escolas era onde havia sempre um mestre, e nós podemos citar aqui Samuel como sendo um mestre dessa escola de profeta, Elias também sendo, Eliseu, posteriormente à ascensão de Elias ao céu, assumindo a presidência dessa escola de profeta, onde eles também aprendiam o ofício do profeta, para também futuramente exercer o seu ministério com mais qualidade espiritual. Sendo que dentro do movimento profético é possível destacar uma ramificação, né, do movimento em 3 classes de profeta. Nós temos, por exemplo, o chamado profeta da corte, o profeta do templo e o profeta do campo. Natan, Gade e Isaías se enquadram nesse aspecto de profeta da corte, porque estavam mais ligados diretamente aos reis de suas épocas. Nós temos também os profetas do templo, a exemplo de Jeremias, e temos os profetas também do campo, a exemplo de Elias, Eliseu e Amós. Ok? O profetismo também ele teve um período também de, podemos assim dizer, de duração, né? Dentro de vários tempos específicos, como no 8º século, 7º século, 6º século, dentro do 5º, 4º, 3º, 2º e 1º século, onde em cada período desses nós entendemos algumas ações específicas de Deus e quem estava atuando e, de acordo à vontade de Deus, qual era a mensagem específica para este momento. Fala-se desses períodos onde Deus atuou de maneira clara a sempre trazer a sua orientação ao povo de Israel. E o período profético ele também tem uma importância na questão, né, da monarquia. Os profetas existiam para normatizar, trazer diretrizes de Deus para os reis, para o povo, para os sacerdotes. Haja visto que o ministério profético e o ministério sacerdotal, eles têm implicações diferentes. Quando nós temos o ministério sacerdotal, nós temos o sacerdote que pega do povo e leva para Deus. Quando se tem o ministério profético, nós já temos alguém que pega de Deus e traz para o povo, mostrando que havia essa via ou essa estrada, irmãos, de mão dupla, que uma levava para Deus e a outra trazia de Deus, fazendo com isso uma harmonia constante. O movimento profético também ele é crucial no processo de revelação progressiva da Bíblia. Os profetas também contribuíram e muito. E aí vem o movimento profético também como parte dessa formação do cânon sagrado das Escrituras. Terminando essa parte, nós vamos agora finalizar com os livros poéticos. Os livros poéticos que vai de Jó ao livro de Cânticos dos Cânticos. É importante compreender que a estrutura da poesia no cânon do Antigo Testamento é de vital importância
por alguns motivos. Por exemplo, por que existem esses livros poéticos? Porque, por exemplo, quando você lê Cantares, você tem sempre uma linguagem poética já bem clara, bem precisa. É importante compreender que a poesia ela está muito ligada também com a questão do nosso emocional. Deus, ele trata do ser humano em seus aspectos diversos, até porque ele também tem suas emoções, se emociona. Deus, ele sente também tristeza, ele se alegra, ele sente ira, entendeu? De acordo às situações que vai acontecendo, há essas manifestações, e essas manifestações que existem no caráter de Deus, ele também expressa em nós. Então, por exemplo, a poesia na Bíblia, ela é importante por quê? Porque ela vai tratar desse lado emotivo, que por sua vez apresenta a música e se relaciona com o culto a Deus. Então, ela tem essa conotação do lado emocional da música, voltada muito acerca da adoração e por aí se vai. A poesia na Bíblia não se limita apenas aos chamados livros poéticos. É possível você encontrar poesia na Torá, por exemplo, o Cântico de Moisés, o Cântico de Miriam. Em 1 Samuel, no capítulo 2, nós temos o Cântico de Ana. No Novo Testamento, nós temos o Cântico de Maria, a mãe do Salvador Jesus Cristo, entendeu? Então, a poesia ela está bem diversificada também nesses outros livros, ok? Vamos lá. Os livros poéticos, eles são apresentados de maneira também muito precisa para nós. Quando você abre o livro de Jó, Jó apresenta a sabedoria para aqueles que sofrem. Toda pessoa que sofre, ela já se perguntou por que estou passando por isso, mas ela precisa entender que Deus tem um propósito. Isso falando quando o sofrimento, ele tem a permissão de Deus, a vontade de Deus para um crescimento. Salmos já é muito esclarecido porque a poesia hebraica, o inário de Israel, melhor dizendo, o livro do louvor do povo judaico no Antigo Testamento. O livro de Provérbios, ele apresenta a sabedoria para aqueles que desejam frutificar. É possível que se você quer ter decisões sábias, você precisa ler esse livro e atentar para os conselhos sábios e práticos que Provérbios te ensina. Eclesiastes já é um livro que aponta, que expõe a sabedoria para aqueles que procuram a razão da sua existência. É lá que nós vamos descobrir algumas questões, por exemplo, acerca do valor que damos a Deus, do valor que damos ao nosso próximo, das fadigas do nosso dia a dia e como nos devemos preparar para o momento da eternidade, conforme o capítulo 12 faz uma abordagem bem precisa e bem teológica. E vem o livro de Cântico dos Cânticos, que é posso assim dizer, que é o clímax da poesia, porque ele trata acerca da relação conjugal, do amor conjugal de marido e mulher, ok? E ele vai falar também de questões profundas, principalmente acerca da intimidade do homem, da intimidade da mulher, da sexualidade do homem, da sexualidade da mulher, porém ele fala de maneira poética para que se tenha um quebra-gelo, né? A pessoa não fique muito dado ao sentimento de vergonha. Então, a poesia, ela tem essa questão. E aí a gente fecha com identificando que a poesia hebraica é diferente da nossa. Ela não se preocupa com a questão de rima, mas por isso ela apresenta alguns pontos principais, que é chamado de paralelismo de pensamento, paralelismo antitético, paralelismo sintético, paralelismo inverso. E aí eu gostaria que vocês pegassem esses pontos aí dentro da sua apostila e estudassem com mais clareza, onde estar aí identificando esses paralelismos já no
final, né, da sua apostila, de maneira que você possa compreender, queridos, a dinâmica dessa poesia, ok? Por exemplo, deixa eu só fazer uma citação aqui sobre essa questão do paralelismo sintético. Por exemplo, o que é melhor denominado de paralelismo também progressivo, no qual a segunda linha complementa a primeira, oferecendo ambas um pensamento completo. Aí diz aqui, temos um exemplo de Provérbios 1:10. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Volto a dizer, o que é o paralelismo sintético, ou também denominado de paralelismo progressivo? É aquele tipo de paralelismo no qual a segunda linha completa a primeira. Quando na primeira nós temos, filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, se parassem por aí, a poesia estava completamente desarticulada, incompleta, não gerando a compreensão, mas a segunda parte já vai trazer a compreensão daquilo que a primeira parte expressa. Aí ele diz, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas, ou não aceite, ou não caia nas suas armadilhas. Queridos, então assim, eu quero deixar aí para vocês esses exemplos e dizer, continue estudando, continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e eu tenho certeza que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó há de projetar a cada um de vocês de maneira poderosa dentro do ministério que Deus tem proposto para cada um. O meu abraço, o meu carinho a todos vocês, e estou à disposição de cada aluno para a glória do Senhor. Que Deus te dê uma noite abençoada, uma noite de paz, e que o Espírito do Senhor continue iluminando o teu entendimento. Um abraço. Até a próxima.